Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série O Sonho de Nabucodonosor, hoje a parte 4. E, finalmente, nós vamos entrar na parte do sonho, porque a gente já viu como era Daniel, como ele chegou a estar ali na Babilônia, no reino do rei Nabucodonosor, e como foi criado então o cenário para então estar Daniel diante do rei para interpretar o sonho. E você que ainda não leu Daniel 2, quero convidar você para ler todo esse capítulo com muita calma, orar a respeito, porque de coração eu estou falando para você, é um capítulo muito revelador que fala do verdadeiro Messias, aponta para o Filho de Deus, Yeshua, Jesus Cristo. E meu nome é Idiomar, vem comigo então neste estudo bíblico. Esse sonho de Nabucodonosor, ele fala de soberania. Se você sabe o que é soberania, é uma qualidade que delega uma autoridade a alguém e faz dele um soberano. É uma autoridade superior aos demais. Domínio, que implica poder, que implica governo e que implica exclusividade. E isso, a soberania primordial e eterna pertence a Deus. Deus sempre reinou no seu trono nos céus. E quando ele veio à terra, ele veio em forma de homem para salvar a humanidade. Com todo o seu amor, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu único filho. Para quem acreditar em Jesus, tenha a vida eterna. E você sabe que Deus, mesmo sendo soberano sobre a terra, sobre o universo, sobre o céu, mesmo sendo Senhor absoluto, Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Ele atenta para o clamor daquele que é humilde, que está angustiado. Ele se importa comigo e com você. Ele é um Deus soberano e é um Deus bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. E Ele estando no céu, e Jesus veio à terra, e Ele retornou ao céu, conforme explica as Escrituras. Mas Ele disse, eu vou voltar. E quando Jesus voltar, segunda vez, Ele vai colocar seus pés na terra novamente. Só que dessa vez Ele vai vir com grande poder e glória. Ele não vai vir como homem. Embora Ele veio como homem 100% Deus, mas Ele estava em forma de carne, em forma humana. E na sua segunda vinda, Ele virá com grande poder e glória. Ele virá para reinar com a sua igreja, a qual Ele já arrebatou, né? Anteriormente, Ele vai arrebatar a sua igreja, mas a época que Ele voltar à segunda vinda, a igreja já vai estar arrebatada e já vai estar com Ele. Então, Ele vai vir a segunda vez, a igreja junto, e aí Ele vai vir para julgar a terra. Ele vai sentar no seu trono aqui na terra. E a Bíblia diz que Ele vai reinar por 1000 anos sobre a terra, né? E depois vai haver novos céus, nova terra, tudo isso, conforme o livro de
Apocalipse. E tudo isso é a soberania de Deus. O Senhor, diz a palavra, que ele, no seu trono de glória, havia um anjo, um querubim ungido, cujo nome era Lúcifer. É Lúcifer. E esse querubim ungido invejou o trono de Deus. Ele foi expulso do céu. E ele quis tomar o lugar de Deus. E a Escritura diz que ainda ele não desistiu. Ele vai vir em forma de anticristo e vai querer colocar o seu trono dentro do templo e querer ser adorado como Deus. Mas aí, diz a Bíblia, que a segunda vinda do Senhor Jesus, apenas com o sopro de sua boca, ele vai destruir o anticristo e vai reinar, né? Como diz em Apocalipse, o reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, sempre. Portanto, por que eu estou falando isso para você? Porque esse sonho de Nabucodonosor é sobre o Messias, é sobre o reino, é sobre quem é soberano de verdade. No segundo ano, então, do rei Nabucodonosor, ele estava, dormindo lá no seu quarto real e teve sonhos e ficou perturbado, ficou agitado. E a Bíblia diz, Daniel 2, que ele perdeu então o sono. Aquele sonho perturbou demais o rei. O rei Nabucodonosor, então, no exercício da sua autoridade, ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem a ele os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Note que ele não chamou os judeus, ele chamou os sábios, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, que eram outro povo. Que ele queria saber deles o que eles tinham para falar sobre esta situação. O rei então falou para essa turma que ele chamou, ele falou: eu tive um sonho e eu estou muito perturbado, estou muito preocupado, estou muito atribulado para saber este sonho. Você percebe aí que o rei perguntou qual era o sonho, mas os caldeus responderam para o rei: ó rei, vive eternamente, fala o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Então, essa turma de magos, de feiticeiros, eles estavam ali com a suposta fama de que eles falavam com os deuses, com D minúsculo, deuses falsos. Eles conseguiam fazer feitiçaria, eles conseguiam descobrir coisas ocultas, eles tinham poderes especiais. E é por isso que eles eram sustentados ali naquele palácio, e o rei Nabucodonosor estava, de certo, testando também se valia a pena sustentar toda essa gente e se eles realmente eram capazes de fazer as coisas que eles diziam que fariam. O rei respondeu assim para eles: minha decisão é firme. Se vocês não me derem o sonho e a interpretação, vocês vão ser cortados em pedaços e despedaçados, e as suas casas vão ser destruídas e vão virar um monte de pó, monturo. Mas,
Se vocês, então, me falarem o sonho e a interpretação, então vocês vão ganhar recompensas, vocês vão ganhar presentes e muita honra. Mas aí eles, de novo, a segunda vez, eles falaram para o rei: rei, fala o sonho e a gente dá a interpretação. O rei respondeu assim: eu estou vendo que vocês querem ganhar tempo. E vocês sabem que a minha decisão é firme. E o rei continua falando: vocês prepararam palavras mentirosas e perversas para falar na minha frente, na minha presença. Então, me fala o sonho e a interpretação. Senão, a sentença de vocês vai ser uma só. E olha o que os caldeus falaram na presença do rei. Não há ninguém na terra que possa dar essa palavra ao rei. E também, olha que abusados, não há rei nenhum, nem homem grande nenhum, nem um homem importante, nem um dominador que peça essas coisas de algum astrólogo, de algum mago ou caldeu, porque isso que o rei está pedindo é muito difícil. Não tem ninguém que possa declarar o sonho diante do rei. Só os deuses com D minúsculo eles estavam falando, né? Que a morada não é a carne. Ah, quando eles falaram isso, pensa numa pessoa brava. O rei se enfureceu. A Bíblia diz no versículo 12 que o rei Ciro e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E o decreto saiu que todos os sábios tinham que morrer. E aí foram lá buscar Daniel, foram buscar os seus companheiros para serem mortos. Aí Daniel entrou com a sua sabedoria. Lembra que Daniel, no capítulo 1, já tinha comparecido perante o capitão da guarda lá deles, que cuidava deles, pedindo para mudar a sua dieta, a sua alimentação. E foi concedido o pedido dele. Agora, Daniel entra com a sua postura, a sua presença de espírito, a sua ousadia, e ele fala com Arioque, que é o capitão do rei, e ele quer saber a situação, quer entender. Ele fala: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Aí Arioque explicou para Daniel, e Daniel entrou perante o rei. Olha que atitude muito proativa e corajosa. Por quê? Porque o rei estava muito nervoso. Então Daniel entrou perante o rei e pediu tempo para que pudesse dar a interpretação. E Daniel foi para sua casa, chamou seus amigos de oração. Olha a importância da oração, de chamar os irmãos, as irmãs, as pessoas para orar junto. E Daniel falou assim: vamos pedir misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério. Realmente é um mistério. Eles tinham que falar o que o rei sonhou. Como que vai saber o que a outra pessoa sonha? É um mistério que só Deus poderia resolver. E eles
clamaram. Que bonito. Juntos, unidos, ali o grupo de oração de Daniel. Lembra quem é os 3 que oravam com Daniel? Lembra quem era? Misael, Azarias e Ananias. Era o grupo de oração. Força jovem, pedras vivas daquele tempo. Oravam. E Daniel falou: pede misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério. E aí, para que Daniel, seus companheiros não morressem, né? Não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Eles clamaram, fizeram oração, pedindo a misericórdia de Deus. Então, foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. E é que a palavra do Senhor declara as palavras de Daniel. Olha a profundidade, olha a beleza, olha a graça deste louvor que Daniel fez ao receber de Deus essa visão. Daniel ali iria ser usado para salvar a vida dele, a vida dos seus companheiros e também a vida de todos os outros sábios de toda a Babilônia. Ele foi usado ali por Deus e ele louvou a Deus por este grande livramento. Ele falou essas lindas palavras: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força, poder. Então, Daniel está dando a Deus a glória, ele está, nesse momento, declarando que a sabedoria pertence a Deus atemporalmente, de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Deus é soberano, reina e manda em tudo. E ele continua falando que é Deus que muda os tempos, é Deus que muda as estações. Ele remove os reis e ele estabelece os reis. Ele que dá sabedoria aos sábios e ele que dá o entendimento aos entendidos. Você vê nesse versículo 21 de Daniel 2 que Daniel está declarando a soberania de Deus. O que ele está declarando? É Deus que tem o controle. Por mais que Nabucodonosor e outros que se consideram grandes possam achar que domina, quem põe o rei no trono é o Deus Todo-Poderoso e quem tira também. Então, tudo está no controle de Deus em todas as épocas. E é isso que a gente vai ver neste sonho de Nabucodonosor. Deus é quem manda, ele que controla do começo ao fim, de eternidade a eternidade. E ele continua falando no versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Quem pode revelar o que está no sonho do rei? Só Deus. Os próprios magos lá, aqueles feiticeiros, aqueles místicos, aqueles que eram chamados sábios, falaram que esse negócio ninguém poderia fazer. E Daniel fala, Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E no versículo 23, ele lembra da sua origem, que Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Ele fala assim, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber
este assunto do rei. Veja, Daniel reconheceu que foi Deus que deu para ele essa visão. Ele louvou ao Senhor. E ele cantou, não sei se é um cântico ou se ele falou esse louvor, mas você vê que é algo muito profundo e verdadeiro. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Jesus falou a Pilatos. Pilatos, à época do Senhor Jesus, que estava habitando entre nós em carne, era uma autoridade. E ele falou para Jesus assim: eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar. Ao que Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias se não fosse te dada do alto, do céu. E ali mais uma vez Jesus explicou que quem comanda todas as coisas, quem está no controle de tudo, dos reis, quem estabelece os reis e quem remove os reis, é Deus. Então ali Pilatos ouviu isso do próprio Senhor Jesus. E Daniel já sabia disso. Ele estava ali naquele momento, testificando que o poder, a sabedoria e a força pertencem a Deus. E hoje a gente vai ficando por aqui. Daniel, então, recebeu de Deus a revelação e a visão. Não perca na próxima semana mais uma parte da série O Sonho de Nabucodonosor. Lembrando que o Deus soberano que assenta num alto e sublime trono também se inclina para ver o contrito, o aflito, o humilde de coração. Esse é o nosso Deus. Deus te abençoe. Pense nessas coisas. Muita paz.